O que é UI UX? O que é essa bendita UI UX? O que falam tanto sobre isso? Não é você, dev, front-end, que tem que fazer isso. Interessante. Mas pra mim hoje o dev front-end ele é o cara que ele tem que ser responsável principalmente pela regra de negócio, E aí pessoal, beleza? Eu de novo aqui, né? Como eu já falei antes, meu nome é Bruno. E eu vou falar um pouquinho mais sobre como tá o andamento do meu projeto, né? Que é o Trilha. Ele já tem até nome, né? Então, depois eu vou explicar um pouco mais porque eu decidi por esse nome. Mas nesse momento isso é totalmente não importante. O que eu quero falar hoje? Eu quero falar um pouco sobre a interface, construção de interface. Eu até esqueci de abrir aqui o Figma, mas eu vou deixar ele aberto aqui para vocês darem uma olhada em um pouco do que eu tenho feito. Ah, não, tá aqui, ó. Tava aberto aqui. Quero mostrar um pouco do que eu tenho feito. E antes de falar sobre o que eu estou fazendo, eu quero primeiro falar um pouquinho sobre UI UX, que é justamente o objetivo do vídeo de hoje, que é falar sobre UI UX, mas eu vou conectar isso com o projeto que eu estou fazendo, né? Então vou apresentar para vocês ali a tela dele, como é que tá. Inclusive, eu acabei não mostrando muito do projeto no vídeo anterior, eu vou mostrar mais do projeto porque ficou meio estranho, né? Eu apresentei tanta coisa e acabei nem falando do projeto direito. E a câmera estava numa posição horrível, então não dava nem para vocês verem o site que eu subi, o domínio e tudo mais. Acabei percebendo isso depois, mas subi o vídeo assim mesmo. Mas o objetivo desse vídeo é falar sobre UI UX. O que é UI UX? O que é essa bendita UI UX? O que falam tanto sobre isso? UI UX é uma área do design que lida com criação de interface, basicamente isso. Mas eu não sou o maior especialista dessa área, eu não vou colocar como se fosse uma coisa simples aqui. É uma área que tem suas complexidades e tem seus profissionais. Eu gosto de UI UX, mas como entusiasta, então eu gosto de fazer tela, gosto de fazer interface, mas não é o trabalho do dev fazer isso. Então, a UI UX é uma área do design destinada à criação e aprimoramento de interfaces, basicamente isso. Então, sabe quando você tem uma tela e às vezes aquela tela tem uma dificuldadezinha de você conseguir encontrar uma informação específica? O profissional que vai trabalhar para poder melhorar essa tela é o profissional de UI UX. Não é você, dev, front-end, que tem que fazer isso. Quem tem que fazer isso é o profissional de UI UX. É o cara que ele tem que buscar entender, olhando a tela, o gargalo que tem ali para poder que impede o usuário de utilizar aquela tela da melhor forma possível. Então ele que identifica isso, ele que identifica diversas outras coisas, né? UI e UX é a repartição, a divisão em si entre duas coisas, que é a experiência do usuário, a User Experience, por isso o UX, né? E a User Interface, que é a interface de usuário. Então, é um profissional que ele tem que lidar com a construção da tela e ao mesmo tempo ele tem que pensar em como o usuário vai utilizar aquela tela. É basicamente isso. E o objetivo final é facilitar a experiência do usuário. Tem um exemplo que eu acho muito legal sobre UI UX, que é muito interessante. Tem um exemplo muito legal sobre o UI UX que eu acho muito interessante, que é... Sabe o ícone de save? Todo mundo. Se eu falar agora pra você, me diga qual é o ícone de save. Qual é o ícone que salva alguma coisa? Qual é o ícone que edita alguma coisa? Você tem na ponta da cabeça, vocês têm na ponta da língua, vocês têm na cabeça essa informação. Então, qual é o ícone que salva? É o disquetezinho. Hoje, ninguém sabe o que é disquete. Eu mesmo não usei disquete. Eu nasci em 96, então eu não cheguei a conhecer o PC com disquete. Eu vi uma vez na minha vida, eu vi algo assim, mas aquela imagem, ela fixa muito, ela tem um imaginário já construído dos usuários. Então, por isso que essa imagem não é mudada, não é alterada ao longo do tempo, porque o profissional de UI UX, ele entende que isso faz com que facilite a usabilidade do sistema. Então, o lápisinho, por exemplo, que é o ícone de edição, quando você vai editar alguma coisa, vai ter um símbolo de um lápis lá. Geralmente tem um símbolo de um lápis. Pode ter outros símbolos também, mas a engrenagem para configuração. Então são coisas que nós já associamos. E não só isso, isso é um dos detalhes dessa área, que é uma das coisas que facilita a experiência. Então, para mim, o UI UX está muito próximo dos requisitos, assim como nós devs estamos também. O back-end está muito próximo do requisito. O dev de front-end, eu acredito que ele tem que estar muito mais próximo também. Ele tem que estar próximo tanto quanto o desenvolvedor back-end, porque o desenvolvedor back-end ele acaba pegando muita responsabilidade da estruturação, da elaboração das regras de negócio no back-end, e muitas vezes o front acaba só pegando, sempre foi, né? Pega muito a parte da interface, vou fazer as telas, construir, mas hoje o front está numa camada muito separada,
isolada do back-end, ao ponto de ele ter as regras lá no front também. Então, a gente lida lá no front com os requisitos da mesma maneira e tem que se preocupar com as mesmas regras. E o profissional de UI UX não é diferente. Ele tem que se preocupar com as mesmas regras, os requisitos, as regras de negócio, os requisitos funcionais, não funcionais. Ele tem que se preocupar com isso também, porque eu acredito que está muito próximo dele também. E a gente tem o que esse cara constrói, o que esse profissional constrói. Eu coloquei alguns tópicos aqui, mas tá bem raso, tem muito mais coisas, né? Ele tem que se preocupar com o style guide da plataforma, os padrões de estilo, como vai ser construída a plataforma visualmente, o layout da plataforma, as cores da plataforma, que tem que se atender ao negócio, a criação de componentes visuais, como os botões, os inputs vão ser construídos. Esse profissional que lida com isso, não é o dev front-end que tem que lidar com isso. Apesar de que tem devs front-ends muito especializados que conseguem trabalhar com a parte de interface também, construir interfaces muito bonitas. Mas para mim hoje o dev front-end ele é o cara que ele tem que ser responsável principalmente pela regra de negócio, ele tem que ser responsável principalmente pela lógica de programação do front e não pela criação da interface em si, no sentido de ele ter que idealizar a interface. Ele tem que construir a interface a partir dos mockups que foram passados para ele. Mockup é basicamente uma espécie de tela de exemplo que esse profissional constrói. Então esse profissional ele constrói uma telinha de exemplo e aí você, como desenvolvedor front-end, vai lá e utiliza essa tela como base, como guia. E existem tipos diferentes de mockups. Por exemplo, a gente tem você como desenvolvedor, se você estiver fazendo o seu próprio site, como eu estou tentando fazer, você vai partir por esse lado também de ter que fazer tudo isso. Você vai ter que ser todas as áreas. E eu quero ser o profissional mais completo possível. Então, eu estou numa saga aqui em que eu quero me tornar um arquiteto de software. E a área de arquitetura de software, ela exige conhecimento de todas as áreas. Mas esse é o meu objetivo. Eu vou me tornar um arquiteto de software. E quando eu penso nisso, eu penso que eu tenho que saber de tudo. Eu tenho que saber de múltiplas coisas. Eu tenho que ser o profissional mais completo possível. Às vezes a gente fala assim, um profissional mais completo é o pato, né? Que não faz nada direito. Eu discordo desse pensamento. Eu acho que você tem que ser bom em alguma coisa, dominar aquela coisa, mas você tem que ter muito conhecimento nas outras coisas. É uma área que exige que você aprenda de tudo. Então, eu não vou me limitar a aprender as outras coisas só porque tem pessoas que divergem em pensamento e outras que acreditam em uma coisa, outras que acreditam em outra. A minha crença é, eu tenho que aprender de tudo, eu quero aprender de tudo. É uma área muito grande, eu quero me divertir aprendendo essas coisas. Então, tá falando do mockup, né? Tem dois tipos de mockup, basicamente. É um mockup de baixa fidelidade e um mockup de alta fidelidade. Eu tentei fazer um mockup mais próximo parecido da tela. Que quando o mockup ele é o mais próximo parecido da tela, ele é um mockup que a gente chama de mockup de alta fidelidade. Quando ele é um mockup mais distante visualmente da tela, é só para exemplificar como seria, pode ser um rabisco num papel. Ele é um mockup de baixa fidelidade e ele é tão válido quanto um mockup de alta fidelidade. Então, eu posso fazer toda uma interface, posso fazer todo o desenho de uma tela a partir apenas de um mockup de baixa fidelidade. E isso é muito massa da área de UI UX. Então, vamos parar de falar um pouco da teoria e vamos colocar a prática aqui, né? Eu desenvolvi um pouco da interface de como seria. Aqui não vai ter tudo ainda do que a tela vai objetivamente ter. Mas vão ter algumas coisas que eu vou poder apresentar para vocês. Essa vai ser uma tela de overview, é tipo um dashboard mesmo, com um gráficozinho, para entender melhor ali como é que estão as tarefas, os projetos, etc. Aqui vão ter os menus. Uma coisa que acontece muito é que quando o profissional vai construir uma tela para que eu construa a lógica de programação, sempre se esquecem de fazer os modais, sempre se esquecem de fazer os menus de contexto, e acaba que isso eu tenho que idealizar e pensar, poxa, como é que vai ser? E as regras que aquilo vai ter. Então, sempre tem essas pequenas complicações. Então, é sempre importante desenvolver tudo. Mesmo que seja um modal, mesmo que seja um menu de contexto, desenvolva todas as interfaces, para que o profissional, o dev front-end, possa saber o que ele está fazendo. O UI UX, ele é o guia da tela que vai ser construída. Ele tem que dizer o norte, ele tem que apontar a direção que aquele profissional front-end vai seguir. Então, eu tenho aqui uma tela de overview, não tem nada ainda, é só o menu lateral. Aqui eu achei legal colocar uns ícones mais coloridinhos assim, eu acho que ficou mais bonitinho. Aqui você vai poder trocar de projeto.
Aqui são aqui vai ser um menu onde você vai poder trocar de organização, porque tem a organização em si e essa organização tem vários projetos, mas aí você vai poder participar de várias organizações. Então aqui vai ter um menu que eu ainda não elaborei e aqui vai ter a configuração do perfil de usuário. Então aqui você consegue configurar coisas relacionadas a seu perfil. Tem outras coisas também que eu vou colocar aqui, mas eu preciso trabalhar melhor. E aí vão ter algumas views. Essas são 3 views, mas o meu plano é ter múltiplas views de um mesmo projeto, das mesmas tarefas, várias formas de ver a mesma coisa. Então a visão de Kanban é muito padrão, não tem quase nada demais aqui, eu só coloquei algumas coisas de exemplo de como vai ficar. A parte de fragmentos, que é a parte que eu quero chegar, é a parte mais legal. Então acho que quando eu estiver desenvolvendo essa parte vai ficar mais interessante de apresentar. Aí eu tenho aqui a visão de lista, que eu acho que é legal também, o Gira, que é uma ideia, estou me baseando muito no Gira, é muito direto ao ponto nessa parte, eu acho que fica bem legal de apresentar também. E eu tenho aqui a visão de Gantt, né, que é a visão de timeline, que é para você conseguir ver de quando a quando as coisas terminam, né, sabe, ver o processo das coisas acontecendo. Ah, a tarefa começou que dia, terminar que dia. É esse tipo de informação que você vai conseguir. Faltam 2 telas aqui para eu terminar, que é a tela de time e a tela de budget. Mas isso aqui é meio que o início, né, da aplicação, a parte base da aplicação, né. Vão ter outras coisas além disso e coisas muito mais elaboradas. Quando chegar na parte da tarefa em si, dos fragmentos, aí que vai dar o diferencial da minha ferramenta e aí vocês vão conseguir perceber como é que a ferramenta é de verdade. E aí, eu vou aproveitar também para mostrar um pouco da ferramenta que eu não mostrei direito e a câmera estava de um jeito muito ruim, eu vou colocar aqui para vocês verem um pouquinho. Como eu falei, eu tenho subi aqui um domínio, né, trilha.site. Ele vai estar aqui para ser acessado, não dá para acessar ele ainda. Então, quando tiver algo mais pra frente, eu vou disponibilizar um acesso para as pessoas. Eu acho que vai ser legal das pessoas poderem utilizar e testar e tudo mais. Mas nesse momento é porque a parte eu subi um back-end e o banco quebrou. E aí, eu tava subindo no render, né? Ele tem um uso gratuito ali. Eu queria só testar e aí eu subi e o uso gratuito acabou, né? Infelizmente, a vida não é fácil. Mas eu tô aqui com o sistema, Hoje, ele não tá daquele jeito que eu tô mostrando ali pra vocês, porque eu tinha uma outra ideia inicialmente. Então ele tinha aqui a parte das companhias. Se eu clicasse numa companhia, eu ia ter aqui os projetos. Vai ter uma tela de projetos também que eu vou colocar lá, mas ainda não vai ser desse jeito. E aqui você teria as tarefas de outra maneira. Eu acho que não tá legal. Eu acho que do jeito que eu idealizei lá, tá muito melhor. Porque eu quero que a visão seja a visão do projeto em si. E não a visão da companhia e os projetos estando no meio, sabe? Então fica muito complicado de acompanhar melhor aquilo. Eu quero que você entre no projeto e você está dentro daquele projeto. Então aí eu vou poder tematizar, por exemplo, se eu quiser que esse projeto ele tenha uma cara e cores de uma forma, eu posso tematizar dessa forma. Se eu quiser colocar mais características do projeto na tela inteira, eu posso colocar porque a área do projeto ela é o todo. E a companhia vai ficar aqui em cima, né? Vou ter um menuzinho para eu poder trocar de companhia. Então isso aqui vai mudar completamente. Hoje tá dessa forma, né? Tem algumas coisas que eu acabei, assim, é porque eu coloquei muito a carroça na frente dos bois, né? É um termo pra... Eu fiz muita coisa que acabou sendo um problema e eu não deveria ter corrido tanto pra poder fazer essas coisas em vez de idealizar primeiro. E depois, quando eu cheguei no ponto que eu não queria fazer a parte do Figma, mas eu pensei, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer o Figma. Não tem outra forma de você se guiar melhor num projeto do que definir tarefas e fazer os mockups. Você tem que definir como vão ser as tarefas, senão você se perde e você não consegue construir nada. Então, eu precisava construir o Figma e por isso eu tô parando para fazer isso agora, depois de ter feito tanta coisa na mão sem ter pensado direito sobre como essas coisas seriam. Agora eu tô tendo uma visão muito clara e objetiva, exata do que eu quero fazer para esse projeto. Eu consigo enxergar ele sendo construído. Então, quando eu construir esse projeto, quando ele chegar ao final, eu vou saber que o que eu idealizei tá bem parecido do que... Tudo que está sendo construído está muito parecido com o que eu idealizei inicialmente. Então, tá chegando perto, né? Eu sinto que tá chegando bem perto. No mais, assim, é isso que eu tenho para apresentar hoje. É um projeto que eu acho que vai levar bastante tempo ainda. Não tenho pressa de terminar. Meu objetivo desse projeto é estudo. Eu vou poder aplicar tudo aqui. Eu quero mostrar mais da estrutura de arquitetura que eu estou utilizando no back-end, na arquitetura do front. Vou fazer isso ao longo do tempo. E poder explicar coisas específicas, assim, eu quero poder falar assim, como é que eu montei esse módulo, como é que eu construí esse componente no front, principalmente porque eu estou utilizando o Angular como stack principal e no back-end eu estou usando o Nest.js. Então acho que vocês vão conseguir entender muito bem, claramente, como é que tudo está sendo construído e vão poder acompanhar também. Acho que vai ser uma experiência muito legal para quem assistir e para quem conseguir acompanhar também.
E pra mim também, como desenvolvedor, né, eu acho que vai ser uma experiência de aprendizado muito grande. Aí uma coisa que eu quero fazer, tem alguns outros vídeos que eu quero construir além do projeto. Vou usar esse canal para fazer de tudo, mas eu vou construir outros vídeos além do projeto, que são vídeos voltados para arquitetura de software, que é a área que eu quero me tornar. Que eu quero me tornar arquiteto de software. Esse é o meu objetivo nesse momento. E eu vou começar a estudar arquitetura de software de verdade. Então vou seguir um roadmap da vida. Enquanto eu não puder pagar uma pós-graduação, eu não puder pagar um curso como o da Full Cycle, por exemplo, que tem muita de arquitetura de software, que é o meu plano fazer isso em algum momento, eu vou começar a estudar solo e eu quero fazer um estudo guiado através de vídeo. Então tudo que eu aprender eu vou trazer para quem estiver assistindo e estiver acompanhando. Então, se você gostou, se você se interessou pelo vídeo, espero que você continue assistindo. Acho que vai ser uma experiência muito válida para mim e para você também. E valeu por tudo aí, tamo junto e valeu!